assim, é muito bacana poder falar de Sete Além com pessoas que têm a cabeça aberta, a mente muito além do nosso mundo que nos é apresentado, né? Porque o assunto, né, é um assunto que é tido até como extravagante, né? As pessoas veem, apontam como um tema extravagante, né? Colocam como de uma maneira universo paralelo é porque está na moda falar disso, mas não, esse ano aqui nós vamos fazer 30 anos que a gente fala de Sete Além. Muita gente diz que ouve sobre Sete Além desde criança, mas impossível a pessoa ter ouvido falar antes do Orkut, exceto se ela já teve uma experiência em Sete Além. Porque se ela já ouviu falar de ver na internet ou algo assim, é porque ela viu no Orkut, ou pós-Orkut, quando eu criei a comunidade. Mas antes disso, ficávamos só nos relatinhos, assim, só nas coisas de boca a boca, que era muito segmentado, muito fragmentado, né? E Sete Além é isso. É um universo paralelo, assustador. A gente não pode nem dizer que é um universo paralelo, a gente diz que é um local dimensional, não é aqui na Terra, mas que as pessoas vão para lá fisicamente. Mas a gente também tem relato onde as pessoas citam que foram dormindo ou por meio de viagem astral. Tem muita gente, tem até uma briga interna aí de pessoas que colocam Sete Além como zonas umbralinas, como umbral, como o inferno, e outras colocam como um pedaço de alguma área de um universo paralelo assustador, mas que não tem nome. E eu concordo até um pouco com isso, porque eu tenho muitos relatos que não citam a palavra Sete Além, não citam o nome Sete Além, apenas citam que foram para um lugar assustador. Então a gente fica meio na dúvida assim. Às vezes as pessoas me perguntam: isso aqui que eu estou te contando é Sete Além? Eu digo: não sei. Eu não posso dizer é Sete Além, porque a gente tem relatos sobre pessoas que foram para um lugar chamado Sete Além, mas muitas pessoas contam e descrevem lugares muito parecidos com aqueles que nomearam de Sete Além, mas elas não ouviram esse nome. Então a gente acaba tendo uma gama muito grande, né, de relatos muito variados e muito próximos a gente, assim. Perfeito. Eu já dei algumas maratonadas lá nos relatos do seu canal, né? Confesso. E também assisti alguns podcasts, né? Que você participou e contou história. Mas o pessoal acho que está aqui, a maioria não conhece, né? Essa história da sua experiência, se não for. Eu sei que você já deve estar cansado de contar essa mesma história, mas seria legal você contar como é que foi o seu contato, né, com o Sete Além e como você ficou sabendo da existência desse local. Eu às vezes brinco assim, tô cansado de contar a história, mas eu não tô, não. Que na verdade, sim, por exemplo, eu nunca participei do seu canal, então eu vou contar. Mas eu tenho amigos que são grandes amigos mesmo, assim, de frequentar a casa, que tem podcast, e toda vez que eu faço live lá, o cara conta a história do ônibus de novo. Aí com ele eu brinco, eu falo, não, de novo, tá? Mas é pro mesmo cara que eu tô contando, né? Mas não tem problema não. O pessoal do canal já ouviu várias vezes eu contando, já viu outras pessoas contando a mesma história do ônibus, né? Deixa eu até fazer um adendo. Você foi o único que usou um termo que eu sempre uso, ou pelo menos eu penso nele. Você escreveu no anúncio dessa nossa live de agora, você escreveu precursor do assunto, que é como eu gosto de me colocar mesmo. Então as pessoas colocam 1000 outros adjetivos, mas é precursor do assunto. Primeiro a falar do tema, que é a melhor definição. Então, isso é muito bacana. Bom, o relato do ônibus ele ocorreu em 94. Então, pode falar. Não, só ia falar o seguinte, o pessoal não sabe, mas o Luciano, quando ele começou a falar de Sete Além, na verdade ele fez um relato, criou uma comunidade, né? E de repente começou a aparecer um monte de gente que tinha ouvido falar também, que tinha tido uma experiência parecida, né? Mas só pro pessoal se Perfeito. inteirar no Eu vou assunto. até contemplar esse detalhe aí. Bom, em 94, eu estava na faculdade, fazia comunicação social com ênfase em marketing e propaganda, na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Quer dizer, aqui não, que eu não estou mais em São Paulo, eu estou em São Caetano do Sul.
lá em São Paulo. E eu sempre, no primeiro e no segundo ano, aquela faculdade ela é determinada para que o aluno não trabalhe. De propósito, eles têm lá um perfil de ensino que pega o dia inteiro e tal. Então, eu não trabalhava no primeiro ano da faculdade, no segundo também eu acabei fazendo só estágio. Então, eu ia embora no horário do almoço e eu não tinha muita atividade ainda para fazer nos dias que não tinha aula à tarde. Então, eu demorava para ir embora, eu andava pela Vila Mariana, fazia caminhos bizarros ali. Eu gosto de ver prédios, ruas antigas, ruas abandonadas, pequenas. Tinha uma espécie de casa de saúde mental, eu gostava de passar em frente ali e tal. E eu fazia esse caminho sem pressa. Era hora do almoço, eu parava, comprava livros, revistas. Invariavelmente eu estava ali enrolando. Isso quando eu não ia de carona embora para casa com algum colega. Esse meu caminho de ir embora, é importante eu frisar que como eu andava muito pela Vila Mariana, eu chegava em algum ponto da Avenida Domingos de Moraes, qualquer ponto dela. E lá eu sabia que eu tinha que ir para a direita, onde fica a estação Vila Mariana. Na estação Vila Mariana, eu não pegava o metrô, eu pegava outro ônibus, chamado Sacomã, cujo número é 477A, que até brincam que é 7A de 7 além. Mas eu nunca tinha me atentado nisso. Depois de alguns anos foram me falando que até hoje esse ônibus Sacomã chama Sacomã 477A. E eu Interessante, né? pegava na Vila Mariana e ia até o Ipiranga com ele, que era onde eu morava. Nasci e cresci no Ipiranga, em São Paulo. E aí, o bairro do Grito, né? E só um detalhe, o pessoal acho que não sabe, quem não é de São Paulo, né? Mas eu conheço a Vila Mariana e é um bairro bonito, é um bairro que você não vai imaginar um cenário sete além, né? É um bairro próximo a caminho do centro, né? No entorno do centro de São Paulo, e é um bairro muito bonito, inclusive. Verdade, verdade. Ele é um dos bairros antigos, assim, mas que bem conservado, bem. Não é aquela cara desgastada, nada disso, você tem razão. E aí, eu pegava um ônibus qualquer, porque todos que passavam na Domingos de Moraes, eles tinham que passar necessariamente na estação. Então eu dava sinal, às vezes eu nem prestava atenção em que ônibus eu estava chamando ali, dava sinal. Às vezes eu nem dava sinal, outros davam, né, outros passageiros, porque era hora do almoço, era muito cheio de gente. Eles davam sinal, nós embarcávamos, na época embarcava-se por trás nos ônibus, e aí você passava a catraca e descia pela frente. Pagava o cobrador e descia pela frente. Era essa a rotina. E aí eu ia para casa. Eu ia até a Vila Mariana Estação, lá pegava o Sacomã e ia para o Ipiranga. Porém, nesse dia fatídico, em outubro de 94, eu fiz toda essa rota bagunçada, a pé, andando, distraído completamente, ouvindo música, totalmente assim, alheio a qualquer problema, a qualquer coisa séria. E chegou no ponto de ônibus, ponto lotado, como sempre, cheio de pessoas. Eu esperei o ônibus vir, o ônibus apareceu aqui no meu canto da visão. Isso é um detalhe que eu demorei muito para entender. Muita gente. Eu sempre contei esse relato desse jeito, às vezes mudo um pouquinho, eu pulo um detalhe, às vezes eu acrescento um detalhe que eu não falei outro dia, mas é o mesmo relato. Só que muita gente fala que essa questão do canto do olho é um ponto que eu deveria ter prestado mais atenção, porque eles falam que você consegue enxergar coisas com o canto do olho que você não enxerga com o perímetro mesmo focado. Eu não sabia disso. Uhum. Eu estava lá no ponto, vi o ônibus vindo, eu estava olhando, lendo um livro, eu dei sinal. O ônibus parou, eu já devia ter notado aí também que outras pessoas não deram sinal. E aquele é um horário de pico, né? Meio-dia e meia, 1 hora, 1h30. Muita gente na Vila Mariana entra no ônibus, ainda mais sentido estação. Só que só subiu eu no ônibus. Só eu subi. Eu subi, entrei no corredor ali do ônibus, não havia nada de anormal, ou pelo menos eu não prestei atenção. Talvez pudesse haver, mas eu não prestei atenção. Eu me sentei um pouco atrás do cobrador, alguns bancos para trás, do lado de uma mulher que estava sentada próxima à janela. É assim que o ônibus retomou a caminhada, voltou a andar, essa mulher me cutucou e falou algo. Eu não compreendi, tentei entendê-la.
tirando o fone, e ela falou coisas do tipo: você não vai para Sete Além, né? Eu não entendi, falei: como? Aí ela não me explicou, ela só falou assim: você não vai para Sete Além, desce do ônibus, menino, agora. Então ela começou a externar uma preocupação que eu não poderia permanecer naquele ônibus, porque ele estava indo para um destino que ela visivelmente sabia que eu não pertencia. Mas aquele era um ônibus normal, comercial, tinha um cobrador. Então eu estranhei muito. E aí ela falou de novo: desce. Ela estava com urgência e ansiedade. Ela falou: desce, garoto. Você não é de Sete Além, vai embora. Nisso, mais duas pessoas no ônibus falaram a mesma coisa para mim, que estavam em pé no corredor. É, desce, desce, menino, desce. Como eles falaram mais alto, o cobrador ouviu, olhou para mim e já gritou para o motorista: vai descer. Como os cobradores faziam até pouco tempo. Ó, vai descer, avisa. Quando alguém não deu sinal, algo assim. O motorista freou, ancorou o ônibus, assim, nós fomos até com o corpo para frente. Eu me senti constrangido, porque as pessoas todas olharam para mim, não fiquei com medo, não achei que fosse nada, só fiquei constrangido, talvez com aquela idade, eu achei que eu tivesse tomado um ônibus que eu não deveria ter tomado, algo assim. Eu me levantei, peguei minhas coisas e desci do ônibus. Desci, olhei de volta para o ônibus, as pessoas estavam na janela me olhando com uma cara agressiva, brava. O ônibus andou alguns metros e virou à direita. Nenhum ônibus ali vira ali na direita. Eles todos vão para Vila Mariana. Eu fiquei pensando, fui embora, fui a pé até a estação, pensando. Tomei o meu ônibus ali, o Sacomã, fui para casa. Comentei com a minha família. Não chegamos a conclusão nenhuma. O que eu fiz de pesquisa naquela época foi olhar o guia de ruas, olhar a lista telefônica comercial, para saber o que seria essa palavra Sete Além, que eu escrevi como Sete Além, S-E-T-E Além, e também com o número 7. Procurei, não achei nada que pudesse referenciar isso. E eu, sinceramente, não dei importância mais para isso. Só que eu gostei muito da palavra. Eu, meu pai, a gente sempre gostou de escrever, nós sempre fomos escritores. Meu primeiro conto eu escrevi com 8 anos. Então eu sempre gostei de letras, sempre gostei de terror, sempre gostei de sobrenatural, assistia muito filme. Minha mãe, ela nunca teve restrição quanto a isso, então ela punha a gente para assistir filme, eu e meu irmão, desde muito novos. Então eu achei aquela palavra interessante e eu comecei a usar no meu dia a dia. Então eu escrevi histórias sobre Sete Além, mas não como se fosse um lugar. Eu não punha, vamos para Sete Além. Eu escrevi um continho pequenininho onde uma pessoa chamava Sete Além, onde havia um mago chamado Sete Além, onde havia uma possessão, nanana. E aí, às vezes escrevia, às vezes não, jogava fora as histórias, era no caderno, escrito à mão mesmo. E às vezes usando um aplicativo ali, que era um software, na verdade, chamado Carta Certa. Eu escrevia nele ali, coisas bem. Até outro dia eu achei um HD que talvez tenha o backup disso, eu vou até procurar, dessas histórias antigas, até mal escritas, diga-se de passagem. Eu tive bandas de rock, a gente chamou uma das formações da banda chamou Sete Além, mas a gente teve outras formações com outros nomes. Eu tive animal de estimação chamado Sete Além, uma amiga minha teve também e pediu, quis usar. A gente brincava muito com esse termo, que falava: você não vai para o além, você vai para o Sete Além. A gente falava brincando. Eu não ouvi nada sobre Sete Além do incidente em 94 até a época do Orkut. Na época que o Orkut surgiu, eu já estava trabalhando numa empresa mais proeminente, estava com meu cargo, meus amigos estavam mais afastados, cada um morando em um lugar, as amigas, todo mundo separado. Eu criei uma comunidade chamada Sete Além. Para quê? Para os meus amigos entrarem e a gente falar sobre o nosso passado, perguntar onde está o João, ou será que o Pedro casou? Ou vocês viram que demoliram a casa do Zezinho? Coisas assim. Mas eu chamei de Sete Além como se você montasse um grupo com seus amigos de infância e chamasse um nome que é peculiar para vocês, era um nome carinhoso.
Hoje, essa comunidade equivaleria ao grupo de Zap dos amigos ali. Que os nomes dos grupos de Zap dos amigos é uma coisa absurda, cada um tem um ali. Então, é assim, só para vocês terem uma ideia do teor dessa brincadeira. Só que, do nada, depois de um período curto de criação dessa comunidade, começaram a chegar solicitações de entrada, que a comunidade era fechada. E Isso também por volta do ano 98, 2000, mais ou já menos? era 2000, Não, já não, tinha virado. 2005, por aí, né, Orkut. Acho que depois de 2005 ainda, né? 2006, Sim, por aí. mas foi bem no assim, comecinho do Orkut, começo para meio, assim. Que eu lembro que E ainda aí, existia o Orkut em 2010, ele existia, não lembro quando começou. não, mas não chegava tanto. Tá. E aí, assim, o engraçado é que essas pessoas deixavam scraps, né, no meu perfil e também pedindo para entrar na comunidade. Não eram muitas a princípio, mas foi crescendo esse número e eu falava: que é esse bando de doido? Aí eu fui deixando entrar. O mais engraçado é que as pessoas entravam só para falar assim: ai, deixa eu contar aqui o que aconteceu em Sete Além com a minha avó, que ela sempre me falou. Ai, deixa eu contar uma história sobre Sete Além que eu ouvi aqui no meu bairro. Ah, deixa eu falar sobre Sete Além. Algumas nem escreviam Sete Além direito, escreviam com C, escrevia Sete Além, mas eu já tinha ouvido a palavra. E eu falei assim: meu, mas que legal isso tudo, que bacana. Meus amigos, meus primos, meus amigos de rua ficaram revoltados com isso. Eles falaram: ó, vou embora da comunidade. A gente veio aqui para falar de bebedeira, de festa, de amigo, de infância, e vocês estão deixando esses doidos do Brasil inteiro entrar. E eles, até nós criamos uma outra comunidade chamada Vila Carioca, e aí lá a gente pôde extravasar esse lado mais da amizade. E eles saíram dessa comunidade. E eu fiquei. E as pessoas começaram a mandar relatos, que na época a gente nem falava, ai, relatos. Não, é histórias que elas passaram sobre Sete Além ou que ouviram. E eu comecei a coletar tudo isso. Eu copiava e colava no Word. Porque eu falava, isso é muito legal. Está acontecendo aqui um fenômeno que não posso nem dizer que é histeria coletiva, porque não é um que está estimulando o outro. São pessoas que estão vindo aleatórias, elas não se conhecem. E aí eu conversei com a maioria dessas pessoas, porque a maioria eu acabei adicionando até como amigo ali, né? E eu pedia, eu falava, olha, eu posso usar eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, eu posso usar a sua história, posso usar, você me autoriza, autorizo, tal. Algumas eu visitei até pessoalmente. E eu peguei tudo isso aí. Com o passar dos meses, a comunidade estabilizou, porque ninguém ficava nem comentando muito sobre a história do outro. Ela parou, ela ficou aquelas comunidades mortas, aquelas famosas comunidades que o povo entrava e falava: isso aqui morreu, hein? Tava igual. Por fim, eu me enjoei, deletei a Parecia o comunidade. MySpace. É. Aí eu peguei, antes de deletar, eu ainda mudei o nome da comunidade mais uma vez, mudei para um outro nome. E depois eu apaguei a comunidade com todo mundo sabendo e ninguém ligou. Ninguém estava. Porque não existia um ponto de amizade ali ou algo que, ai, não apaga, por favor, que essa comunidade é muito divertida. Não. Essas pessoas que entraram despejaram as suas histórias ali. E aí, cara, eu parei de falar de Sete Além de novo. E eu vou te falar um negócio especial que aconteceu comigo. Eu esqueci do assunto. Quase, quase. Não esqueci 100%, mas eu meio que apaguei o tema da minha mente e continuei tocando a minha vida. Eu tenho, além da formação de marketing e propaganda, eu tenho MBA em comércio eletrônico e eu sou especialista em storytelling, eu sou escritor, roteirista. Eu peguei e falei assim, vou escrever, eu gosto de escrever, quero publicar. Eu publiquei livros que não tem nada a ver com Sete Além. Livros de ficção. Eu poderia ter já pego aquelas histórias e criado alguma coisa, ou eu inventado, ou sei lá o quê, mas não, eu não utilizei. Porque o assunto Sete Além foi meio que protegido. Eu até brinco que esse é um dos poderes de Sete Além, é bloquear a sua
o interesse das pessoas, para que não se fale mais nisso. E aí, e aí, assim, o mais interessante, a internet foi crescendo no país, foi se popularizando e ninguém falava de Sete Além. Não havia nenhuma menção, e isso pode ser pesquisado no Google, que ele consegue mostrar citações de um termo, e ninguém citou. Não houve uma mínima menção de Sete Além depois do Orkut. Até que eu estava trabalhando numa empresa, eu já era lá diretor de marketing, já tinha publicado alguns livros, um vestuário masculino, era um varejo de vestuário masculino. Estava com a minha equipe, estávamos trabalhando até tarde, porque ia ter um evento no dia seguinte, todo mundo ali se matando. Quando deu uma esfriada e todo mundo já estava começando a ir embora, eu entrei num site, o BuzzFeed, que até tinha uma versão brasileira, agora não tem mais. O site ainda está no ar com as histórias brasileiras, mas ele não é alimentado. E o BuzzFeed colocou uma matéria chamada 9 histórias que te farão acreditar em universo paralelo. Eu li as 9 histórias, porque eu gosto do assunto, gosto de assunto de OVNI. Eu li a revista Planeta quando eu era criança. Com 9 anos, eu pedi um livro lá de ocultismo para o meu pai, para eu aprender sobre isso, porque eu queria me defender. Meu pai falou, meu filho, você é doido. Eu sempre gostei dessas coisas. Eu li essas 9 histórias, algumas são ficcionais, comprovadamente, algumas são misteriosas, ninguém sabe o que é. Mas quando eu li, clique, o assunto Sete Além voltou na minha mente, que nem o Efeito Borboleta, o filme do Efeito Borboleta. Veio tudo de uma vez. Uf! Quando veio, eu peguei e falei, eu tenho que comentar aqui. Eu comentei, se você logava com o seu Facebook e comentava ali. Eu comentei logado no meu Face. Contei a história do ônibus, mas eu contei num parágrafo curto. Contei. Foi só isso. Fechei o notebook e fui embora. Abro um parênteses aqui para te dizer que essa matéria do BuzzFeed ainda está no ar, porém os comentários estão ocultos. Então eu já pedi para quem cuida da página para liberar os comentários, para poder todo mundo ver o comentário que eu fiz. Está lá em 2014, 15. Nós estamos falando dessa época. E aí, fui embora. Eu estava trabalhando lá no Morumbi, no bairro do Morumbi. Voltei de carro para casa, dormi. No dia seguinte, um monte de solicitação de amizade. E uma moça chamada Rafaela já veio falando assim para mim: cara, eu tenho um relato sobre Sete Além e eu já criei um grupo, uma página aqui no Face para você. E ela me colocou como ADM ali, que é a página que a gente tem até hoje. Tem cento e não sei quanto, 120 mil inscritos ali compartilhando seus relatos. Um grupo, né? Não é uma página, é um grupo. E aí eu assustei, até mostrei para minha esposa, mostrei para todo mundo, falei, olha isso, um monte de gente me adicionando por causa de um parágrafo. Parece a época do Orkut, eu comecei a lembrar da época do Orkut, fui atrás do meu HD antigo, que eu tinha ali os relatos da galera, e aí a coisa começou. Voltou, na verdade. E voltou de uma maneira avassaladora. Só que eu percebi, e outras pessoas que são antigas do assunto Sete Além, que quando eu não estou me vangloriando disso, não. Só estou dizendo que eu devo ser algum tipo de canal, ou como você citou aí, precursor, porque quando eu paro de falar do assunto, o assunto esfria. Então, nesse período inicial, eu tive altos e baixos. Eu estava acontecendo muita coisa profissional para mim, eu não alimentava o tema, não ia atrás de trazer relatos, não ia atrás de... Paravam de falar. E paravam a ponto de parecer que esqueceram. Agora, quando eu voltava a falar, aquecia novamente. Eu falei, eu tenho que pensar num jeito desse assunto não morrer mais. Peguei alguns relatos mais legais, na minha visão, os que estavam mais à mão, e mandei para os principais canais de YouTube do país, na época. Né? Não existe principal, mas os mais famosos que falavam de assuntos variados ou de terror na época. Mandei para eles. A maioria ainda é meu amigo até hoje.
Eles contaram, demorou um pouquinho, mas eles acabaram contando esses meus relatos do canal deles. Me mostraram meu rosto e tal. Foi um inferno na minha vida, porque eu, executivo de marketing, a galera falava, meu filho viu você no canal tal, que é o Você canal... sabia? Foi o É, primeiro? Foi Você Sabia? Foi o primeiro? foi o primeiro. É, Você Sabia foi o primeiro canal que... E ele pegou um relato meu que eu mandei. legal. Eu tenho e-mail deles ainda, dos meninos. Eu Aham. mandei mais relatos para eles. Eu mandei até um relato que eles falaram, inventa um relato, cria um ficcional. Eu mandei também. E mandei para outros. Mandei para Assombrados, são meus amigos Assombrado, até hoje legal. também. Mandei para outros canais. Porque eu não tinha nem intenção de criar um canal para mim. Assim, não era esse o foco. Isso é Mas interessante o pessoal saber que o Sete Além não tinha nada a ver com sua atividade, você trabalhava com outras coisas, com marketing, né? E bem colocado profissionalmente, então assim, foi realmente eu me parece, pelo menos, né, que é isso mesmo como você colocou, como se você tivesse por alguma, digamos assim, por uma providência divina, por alguma coisa além, né? Aí vamos colocar assim, além, para ficar menos não soar tão dogmático, mas por uma força maior você realmente começou a falar desse assunto e foi colocado para falar desse assunto, né? Porque é um negócio que realmente é difícil você ver pessoas que conhecem desse assunto e que possam falar e que consigam falar e que parece que as coisas, o mundo, o universo pede para que você fale. É um assunto que a maioria, na verdade, que tenta falar, sofre, pesa, parece que existe uma força que pesa, que não deixa a pessoa falar muito. Então, o primeiro vídeo que eu gravei sobre Sete Além, eu não ia gravar vídeo para mim. Mas o primeiro que eu gravei para mim foi motivado por uma pessoa ter me ameaçado para eu parar de falar de Sete Além. É o primeiro vídeo do meu canal que fala. Porque, ó, pra você ter uma ideia, como eu não estava querendo falar de Sete Além, o meu canal era canal pessoal. Tem um vídeo ali que eu passei um trote no meu irmão, tá até hoje lá. Tá desde quando eu inaugurei o canal, sabe, canal caseiro, assim, canal doméstico. você está falando Meu do canal do vídeo com YouTube, do meus. Sete Além? É o canal do YouTube? É, Ah, é o meu canal, assim, que eu usava para mim. Aí, de repente, eu fui almoçar, eu ainda trabalhava no Morumbi. Um cara virou para mim na praça de alimentação. O senhor veio e falou assim: primeiramente, ele falou, para de falar. Você não é o cara que está falando de Sete Além? Para de falar desse assunto. Para de falar dessas bobeiras. Tipo assim. Eu falei, eu sei meu, como é que é isso. não tô famoso ainda, não tô famoso, não tem fama aqui. Ninguém viu. Mesmo que o cara tenha visto lá no Você Sabia, foi um vídeo do Você Sabia. Por que esse cara veio falar comigo? Eu estranhei. Aí eu voltei para casa e recebi um e-mail, que até esse e-mail é bem bizarro, porque tem muita cara de fake esse e-mail. Só que até hoje tem gente que manda e-mail para o remetente daquele e-mail e recebe resposta, fica lá dialogando com a pessoa. Eu não recomendo fazer essas coisas, eu mesmo não fiz. Mas eu recebi um e-mail de uma mulher falando, ó, não é para falar mais do assunto Sete Além, pare, é o conselho que a gente dá, não sei o quê, nananana. E aí eu fiz um vídeo sobre isso, falando, ó, gente, olha o e-mail que eu recebi e tal. Até mostrei o e-mail da pessoa, porque eu não era youtuber, eu não tinha, vou esconder para a pessoa não me processar. Não, eu tava nem ligando, cara, eu denunciei sem dó ali, ó, essa pessoa aqui tá mandando eu parar de falar, não sei o quê, aí ficaram mandando e-mail para essa mulher, não sei o quê, mas eu nem liguei.